Olá pessoal, eu sou o professor Gepeto de Física. Estamos voltando para a nossa revisão, para o concurso da Escola de Aprendizes Marinheiro. Observe a questão. Considere que a fim de explorar a biodiversidade aquática, em um naufrágio, o mergulhador está a 24 metros de profundidade. Desta forma, dentre os princípios abaixo, qual descreve o aumento da pressão a que esse mergulhador está submetido em razão do aumento da profundidade que ele alcança? Bom, pessoal, você já deve ter estudado hidrostática, você aprendeu que a pressão exercida pela coluna líquida, ela aumenta com a profundidade, ou seja, quando você está lá no fundo do mar, a pressão total que você suporta lá no fundo é a pressão atmosférica mais a pressão exercida pela coluna líquida, pressão hidrostática. Esse termo aqui, DGH, representa para nós a pressão hidrostática. O que é a pressão hidrostática? Isso aqui é a pressão exercida pela coluna líquida, que a gente também chama de pressão hidrostática. Isso? A gente aprende que a pressão ela aumenta com a profundidade. E a pressão hidrostática, a pressão exercida pela coluna líquida, ela não depende da forma geométrica do recipiente que contém um líquido. Ela depende da densidade do líquido, da gravidade e da altura da coluna líquida. Você vê, por exemplo, nas batisferas. Batisferas, aquele aparato utilizado em pesquisas oceanográficas. À medida que você vai descendo, a pressão vai aumentando. A pressão vai aumentando. Aí a batisfera, quando ela volta, algumas partes da batisfera estão amassadas. Por quê? Porque a pressão aumenta com o aumento da profundidade. A pressão é muito grande lá no fundo do mar. Então, à medida que o cara vai afundando, a pressão vai aumentando. Aí você lembra do experimento de Torricelli? Torricelli, o físico italiano, que mediu a pressão atmosférica a nível do mar, ele conseguiu provar. Ele fez o experimento lá utilizando uma coluna de mercúrio, e ele conseguiu provar que a pressão atmosférica, a pressão do ar atmosférica, ela consegue equilibrar a coluna de mercúrio a uma altura de 76 centímetros. Foi aí que o Torricelli falou que a pressão atmosférica a nível do mar era 76 centímetros de mercúrio. 76 centímetros de mercúrio. Não é isso? Quando o Torricelli tentou fazer o experimento com água, quando ele tentou medir a pressão atmosférica a nível do mar, utilizando a água, a densidade aproximadamente aí, porque a densidade varia, com a salinidade da água, o que acontece? Quando ele tentou medir a pressão atmosférica utilizando água ao invés de mercúrio, ele observou que a pressão atmosférica a nível do mar, equilibrava a coluna de mercúrio a uma altura de 10 metros, ou seja, foi que Torricelli falou que a pressão atmosférica a nível do mar é 10 metros da coluna de água. Foi que Torricelli falou que a pressão atmosférica a nível do mar era 10 metros da coluna de água. Por isso que existe aquela história, quando o cara está tomando um banho lá, o mergulhador, por exemplo, quando ele vai afundando, quando ele vai mergulhando, à medida que ele vai descendo, a pressão atmosférica ela vai aumentando com a profundidade. Aí o que Torricelli descobriu? Que para cada 10 metros de profundidade que ele desce, a pressão aumenta de 1 atm, 1 atmosfera, ou 10 a 5 Pascal, lá do experimento de Torricelli. E o experimento de Torricelli também comprova que a gente só consegue respirar graças à pressão atmosférica. A gente consegue, por exemplo, beber um suco utilizando um canudinho graças à pressão atmosférica. Por quê? Quando eu tento puxar o suco, na verdade eu não estou puxando o suco do copo. Eu não estou puxando o refrigerante do copo. O que eu estou puxando? Eu estou puxando o ar contido no canudo.
Quando eu puxo o ar que está dentro do canudo, a pressão atmosférica, né, lá no líquido, ela empurra o líquido para dentro, assim como no sifão da piscina. Você puxa o ar, a pressão atmosférica é que vai tirando a água da piscina, assim como o pinga-gotas, né, o remédio conta-gotas, né, na verdade. Quando você pressiona aquela borrachinha, você expele o ar que está aqui dentro do canudo. Expele o ar, a pressão atmosférica joga o líquido para dentro. Da mesma maneira quando a gente respira. Por isso que o cara que vai jogar bola lá em Quito, no Equador, ele sente uma grande dificuldade, né, de respirar. Por quê? Porque a pressão atmosférica lá em cima é muito baixa. A pressão diminui com a altitude, mas a pressão aumenta com a profundidade. Ou seja, Torricelli provou que para cada 10 metros que você desce, a pressão aumenta de 1 atm, ou 10 a 5 pascal. Tá legal, pessoal? Então, por exemplo, né, se eu considerar que a densidade da água é 1 kg por metro cúbico, ou 10 a 3 gramas ou 1 grama por centímetro cúbico, ou 10 a 3 kg por metro cúbico, se eu quiser medir a pressão lá no fundo, por exemplo, eu posso medir a pressão lá no fundo usando a lei de Stevens, ou Stevens, né, tanto faz. Pressão lá no fundo é a pressão atmosférica mais DGH, posso usar a lei de Stevens, né? Ou eu posso lembrar do experimento de Torricelli. Para cada 10 metros de profundidade que eu desço, a pressão aumenta de 1 atm, ou seja, 10 a 5 pascal. Né? Ou eu calculo a pressão lá no fundo como sendo a pressão atmosférica mais DGH, ou eu penso no experimento de Torricelli. Tá legal? Que para cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta de 10 a 5 pascal. Beleza? Nada demais. Bom, então olha só, vamos ver a questão número 8, bem básica também. Em uma região, ou melhor, em regiões mais frias do Brasil, é fundamental a utilização de chuveiros elétricos para aquecimento da água do banho diário. Cada banho possui um certo consumo de energia. Quanto de energia se gasta em um banho de 10 minutos em um chuveiro cuja potência é 3 kW, né, em kWh? Ou seja, ele quer saber qual é o consumo de energia elétrica se eu utilizar um chuveiro de potência 3 kW durante 10 minutos. Pessoal, a gente já sabe, você já deve ter estudado, que a energia elétrica consumida pelo aparelho elétrico, ela depende da potência do aparelho, do tempo que ele é utilizado e do número de aparelhos que você liga na sua casa. Então eu tenho a energia consumida, depende da potência do aparelho, ele me deu 3 kW. 3 kW. O tempo de uso do aparelho, 10 minutos, 1/6 de hora. 1/6 de hora. Pessoal, 3 dividido por 6, 0,5 kWh. Né? 0,5 kWh, essa é a energia consumida pelo aparelho elétrico. Agora, é muito comum o cara falar assim, professor, é verdade que se eu modificar a tensão elétrica da minha casa, da rede elétrica da minha casa, 110 volts para 220 volts, o consumo de energia diminui? Mentira. O consumo de energia não diminui. Né? O consumo de energia dos aparelhos elétricos depende da potência do aparelho e do tempo que ele é utilizado. Não depende da tensão da rede. Se você alterar de 110 para 220, o consumo de energia continua o mesmo, porque ele depende da potência do aparelho, do tempo que o aparelho é utilizado e do número de aparelhos que você utiliza na sua casa. Tá legal? Não depende da tensão da rede. Para você reduzir o consumo de energia, você tem que trocar a fiação elétrica da sua casa. Tá bom? Bom, outra questão bem legal. A alteração da frequência percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou afastamento, né? O afastamento entre a fonte e o observador é explicada pelo o efeito Doppler, né, pessoal? Efeito Doppler. A variação da frequência, né, quando há um movimento relativo entre uma fonte e um detector, entre uma fonte e um observador. Efeito Doppler. Efeito Magnus não cai na prova de Young. Princípio de Huygens não cai nem Young. Experimento de Young não cai nem Young, nem teorema de Maxwell. Tá legal? Efeito Doppler. Questão 10, também bem básica.
A termologia é a parte da física que estuda os fenômenos ligados à energia térmica. Né? Energia térmica. Dentre os conceitos relacionados aos fenômenos térmicos, marque a opção incorreta. Temperatura em nível microscópico é a grandeza que mede o estado de agitação das moléculas? Verdadeiro. Calor é a sensação que se tem quando o dia está muito quente? Não, pessoal. Calor é energia térmica em trânsito. Né? Calor é energia térmica em trânsito. A incorreta é a B. Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido? Verdadeiro. Convecção é o processo de transferência de energia juntamente com o transporte de moléculas? Sim. Ocorre principalmente nos meios fluidos? Sim. Líquidos, gases e vapores? Verdadeiro. Transformação isométrica, isocórica, isovolumétrica é aquela que ocorre sem alteração de volume? Sim. Transformação isométrica, o volume se mantém constante, não há variação de volume. Isométrica, isocórica, isovolumétrica, volume é constante? Verdadeiro. Né? Então a opção incorreta é a B. Né? Lá, pessoal, vamos aproveitar para fazer essa questão que eu acabei de te falar. Um cinegrafista, desejando filmar a fauna marítima de uma certa localidade, ele mergulhou até uma profundidade de 30 metros. 30 metros. E lá permaneceu por cerca de 15 minutos. Né? Qual foi a máxima pressão suportada pelo cinegrafista? Olha lá, pessoal. Ele me deu a densidade, me deu a gravidade, me deu a pressão atmosférica a nível do mar e pediu a pressão máxima que ele suporta lá no fundo. Pessoal, a pressão máxima que ele suporta lá no fundo é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida, DGH. E legal, ele me deu a pressão atmosférica? Deu 10 a 5 Pascal. Me deu a densidade do líquido? Deu 10 a 3. Gravidade? Deu. A altura da coluna líquida? Deu 30 metros. Pessoal, é só continha básica. Mas na hora da prova, eu não pensaria dessa forma. Eu pensaria no barômetro de Torricelli. Né? Outra coisa, pessoal, só para lembrar, não esqueça na prova de AN. O barômetro de Torricelli, ele é usado para medir pressão, é usado para medir altitudes e prever tempestades. Tá legal, pessoal? De novo, o barômetro de Torricelli é usado para medir pressão, medir altitudes e prever tempestades. Tá bom? Mas como eu pensaria nessa questão na prova de AN? Eu poderia fazer o cálculo da pressão usando a lei de Stevens, né? Dessa forma, tá legal? Ou poderia pensar no experimento de Torricelli, que quando o Torricelli mediu a pressão atmosférica a nível do mar, né? Ele observou que a pressão atmosférica equilibrava a coluna de água a uma altura de 10 metros. Foi que Torricelli falou, ó, a pressão atmosférica a nível do mar é 10 metros da coluna de água. Ou seja, para cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta de 1 atm. E então, olha só que legal. Pensa comigo. Pensa comigo. Qual é a pressão total que ele está suportando lá no fundo? É a pressão atmosférica, que é 1 atm, 10 a 5 Pascal, mais a pressão da coluna de água. Pessoal, quando ele desce 10 metros, a pressão aumenta de 1 atm. Então tem 10 a 5 Pascal. Mais 10 metros, mais 10 a 5 Pascal. Mais 10 metros, mais 10 a 5 Pascal. Então, 30 metros eu teria 3 vezes 10 a 5 Pascal. De novo, pressão exercida pela coluna líquida. Ó. Desci 10 metros. A pressão aumentou de 1 vezes 10 a 5 Pascal. Desci mais 10, mais 1 vezes 10 a 5 Pascal. Desci mais 10, mais 1 vezes 10 a 5 Pascal. Então, desci 10, 10, 10, a pressão aumentou de 3 vezes 10 a 5 Pascal. Né? Então, 3 vezes 10 a 5 mais 10 a 5, a pressão total que Torricelli, que o cinegrafista suporta lá no fundo, 4 vezes 10 a 5 Pascal. Caraca, que questão legal. Era só pensar dessa forma na prova? Sim, opção correta, letra D. Era só lembrar, considerando que a densidade é aproximadamente 10 a 3 kg por metro cúbico, era só lembrar que para cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta de 1 vezes 10 a 5 Pascal. Tranquilo, pessoal? Nada demais. Vou fazer mais um caso rapidinho. Aqui, pessoal, eu tenho uma talha exponencial.
Um marinheiro utiliza um sistema de roldanas com o objetivo de erguer um corpo de 200 kg de massa, conforme a figura abaixo. Considerando a gravidade 10, pode-se afirmar que a força exercida pelo marinheiro no cumprimento da tarefa é... Pessoal, esse aparato, onde eu tenho uma roldana fixa, né? E um conjunto de roldanas móveis, a gente chama de talha exponencial. Né? Pronto. E legal, pessoal, mas para talha exponencial, qual é a vantagem da utilização da talha? Ela aumenta a nossa vantagem mecânica. Ou seja, eu consigo equilibrar um corpo de massa muito grande, fazendo um esforço muscular pequenininho. Por quê? Porque eu aprendi que para a talha exponencial, a força potente é a força resistente. Quem é a força resistente? É o peso que eu quero equilibrar ou deslocar, dividido por 2 elevado a n. Quem é n? É o número de roldanas móveis. Então tem que a força potente. Força resistente é o peso que eu quero equilibrar. Pessoal, não esqueça que peso é uma força de atração gravitacional. Peso é mg. Ou seja, o peso é proporcional à gravidade local. Só para a gente relembrar rapidinho, ó, o peso depende do local. O que significa isso? O peso é proporcional à gravidade. Então, a pessoa que tem um peso P aqui na Terra, se ela for levada para a Lua, o peso dela diminui. Por quê? Porque o peso é proporcional à gravidade. E a massa, professor? A massa não. A massa não depende do local onde o corpo é colocado. A massa se mantém constante. Tá legal? Peso, mg, massa vezes a gravidade. 200 vezes 10, 2.000. Número de roldanas móveis, 3. 1, 2, 3. 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vai ficar 2.000 dividido por 8. Lembrando, pessoal, que a talha exponencial, ela aumenta a nossa vantagem mecânica. 2.000 dividido por 8, 250 newton. Né? 250 newton. Ou seja, qual seria a opção correta? B. Opção correta, letra B. Tá legal, pessoal? Bacana? Pessoal, daqui a pouco a gente volta fazendo mais alguns exercícios de revisão. Obrigado pela atenção, continue estudando. Bom domingo a todos!